Glória a Jesus, amém, meus irmãos, graça e paz. Eu espero em Cristo Jesus que você esteja bem. Se você não estiver bem, você vai ficar. Vou mesmo, pastor, em nome de Jesus Cristo. Você vai ficar bem para a glória de Deus. Você vai ficar bem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra gloriosa para compartilhar, aleluia, com você. Olha a importância de nós fazermos aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Olha só, eu quero falar sobre essa mulher. Eu quero falar sobre essa mulher que julgou Israel, que foi juíza sobre Israel. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa gloriosa. Eu quero compartilhar, no nome de Jesus, essa palavra gloriosa com você. Olha aqui, vem aqui. Vamos gastar o nosso tempo na presença de Deus. Olha que palavra tremenda. Olha só, essa mulher, ela tinha tanto compromisso com Deus, ela era tão dedicada às coisas de Deus, ela era tão cheia de Deus, né, tão direcionada por Deus, a ponto de Baraque não querer ir para a guerra sem ela. Que negócio é esse, pastora? Vem aqui que eu quero compartilhar essa história com você. Se encontra aqui no livro de Juízes, capítulo de número 4, que diz assim, então, versículo 8, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E ele estava falando de quem? De Débora. Olha, se você for comigo, Débora, eu irei. Se você não for comigo, eu não irei. Eu só vou a essa batalha se você for comigo. Olha que coisa. Por que isso, pastora? Porque Deus, ele era com essa mulher. Deus era com essa mulher. Deus era com ela. Deus honrava a fé dessa mulher. Olha que coisa tremenda. E Baraque disse, se você não for, eu não vou. Eu só entro nesse negócio se você for. Olha que coisa tremenda. Louvado seja o nome do Senhor. E ela era mulher de fé. Ela era mulher de fé. E ela foi para essa guerra. Tu crê que ela foi? Ela foi para essa guerra. Olha que mulher ousada. Olha que coisa linda. Olha o verso 9 que diz. E disse ela, certamente irei contigo. Certamente irei contigo. Olha só. Porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher de uma mulher, o Senhor venderá a Císera. E Débora, louvado seja o nome do Senhor, se levantou e partiu com Baruque para Quedes. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E ela diz, a honra não será tua. A honra não será tua. Eu vou, mas a honra não será tua. E a honra foi dela. Louvado seja o nome do Senhor. Deus honrou, aleluia, a presença dela. Né? A importância da gente ouvir a palavra de Deus e crer. Eu entendo assim que a presença dela para ele era importante. Louvado seja Deus. Ele cria que Deus ele era com aquela mulher, mas ela tinha dado uma palavra da parte de Deus para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus queria honrar ele, mas ele disse, eu só vou se você for. E ela disse, eu irei contigo, mas a honra não será tua. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Olha a ousadia dessa mulher e a presença de Deus na vida dela. Olha que coisa linda. A ousadia dela e a presença de Deus na vida dela. Olha que coisa gloriosa. Olha que coisa tremenda a presença de Deus na vida dessa mulher. Louvado seja o nome do Senhor. E ela venceu, né, essa batalha juntamente com Baraque, juntamente com o exército. Louvado seja o nome do Senhor. Ela saiu vitoriosa, entrou para a história. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que essa palavra te encoraje, aleluia, nessa manhã. Que essa palavra te encoraje nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus pode usar a sua vida em favor dos seus. Louvado seja Deus. Se coloque na brecha. Seja uma Débora dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Seja uma Débora, aleluia, no seu trabalho. Seja uma Débora dentro da sua igreja. Seja uma Débora. Seja a boca de Deus. Seja aquela que as pessoas possam contar. Seja aquela que a sua família possa consultar. Louvado seja Deus. Seja uma mulher, seja um homem direcionado por Deus. Isso serve para você, homem, também.
Louvado seja o nome do Senhor. Seja uma pessoa direcionada por Deus, uma pessoa que tenha a direção de Deus, uma pessoa que as pessoas possam contar. Louvado seja o nome do Senhor. Uma pessoa, aleluia, que Deus, que as pessoas possam chegar e pedir, aleluia, orientação, instrução para você. Seja a boca de Deus, seja a Débora na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. A história dessa mulher é uma coisa muito linda. Baraque, ele era general do exército. Louvado seja o nome do Senhor. E Débora julgava, Débora era juíza. Louvado seja o nome do Senhor. E o capítulo 4, o verso 4 diz assim, ó: e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava, olha só, debaixo de palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiram a ela a juízo. Louvado seja o nome do Senhor. E ouviu, e enviou, e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e entrai, vai e atrai gente ao monte de Tabor? E toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon. A Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Louvado seja o nome do Senhor. Deus queria honrar Cícera. Deus queria honrar Baraque. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito de Deus era honrar Baraque, mas ele não conseguiu entender o mistério. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não conseguiu entender o mistério de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Débora disse: eu irei, mas a honra não será tua. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos saber, irmãos, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos saber ouvir a voz de Deus a ponto de crer, tomar posse e ir e executar sem ter dependência de ninguém a não ser de Deus. E Baraque, ele não conseguiu ter uma fé independente. A fé de Baraque era dependente da fé de Débora. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. E nós não podemos ter uma fé dependente de ninguém. Nós devemos nos espelhar em alguém. Louvado seja Deus. Mas a nossa fé deve ser única e dependente de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você deve depositar sua fé tão somente em Deus. E Deus queria deixar a fé dele na história. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ele se acovardou. Ele disse, então disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. A fé dele não era independente. A fé dele era dependente da fé de Débora. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus não quer que nós tenhamos uma fé dependente dos outros. Deus, ele quer que nós sejamos independentes, que nós tenhamos uma fé independente. Se Deus falou, toma posse, veste-se de fé e vai executar o que Deus te mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Você não tem que depender do homem terreno. Você tem que depender de Deus. Deus falou, vai, você vai. Você tem que ir. Porque Deus, ele quer usar a sua vida. E Deus queria usar a vida de Baraque. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele não tinha uma fé dependente de Deus. A fé dele era dependente de Débora. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma fé independente. Louvado seja Deus. Você está recebendo essa palavra? Aleluia. Veste-se de fé e executa o que Deus está te mandando. Você recebeu a oração? Veste-se de fé e executa o que Deus está te mandando. Louvado seja o nome do Senhor. A fé tem que estar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele usa as nossas vidas para pregar a palavra, para anunciar as boas novas, para orar por você.
Aleluia. Mas a sua fé tem que ser independente. Veste-se da sua fé. Aleluia. Porque Deus, ele vai te honrar. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Nós não podemos depender da presença de Deus, de ninguém conosco. Nós temos que depender da presença de Deus conosco. Não dependa da presença de ninguém com você. Dependa da presença de Deus. É Deus que precisa estar com você. Baraque precisava entender isso, que era Deus que precisava estar ali com ele, não era Débora. Era Deus que precisava estar ali com ele. E ele não tinha essa fé. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era dependente da fé de Débora. Ele não tinha comunhão com Deus. Ele era dependente da comunhão de Débora com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quando eu falo aqui, irmãos, que nós precisamos orar, jejuar, meditar na palavra, porque a nossa fé precisa ser independente. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter a presença de Deus conosco. Aleluia. E essa presença só vem através da gente gastar tempo, aleluia, com Deus. A gente gasta tempo com tanta coisa e não gasta tempo com Deus. A gente precisa gastar tempo com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes você está em casa. Você está em casa. O pão é diário, está aqui. Você ouve o pão é diário fazendo alguma coisa. Você não para, você não ajoelha, você não senta para você ouvir. Por quê? Porque não tem tempo para gastar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A oração de proteção é colocada aqui, você ora, aleluia, fazendo alguma coisa, porque não tem tempo para gastar para Deus. A oração do meio-dia é colocada aqui e muitas vezes você não para, às vezes você pode parar. Talvez está no trabalho, aí é diferente. Mas talvez você pode parar e gastar tempo com Deus e você não gasta, porque você tem outras prioridades. E nós precisamos gastar tempo com Deus. Quem gasta tempo com Deus tem intimidade. Quem gasta tempo com Deus tem comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Aleluia. Gaste tempo, meu irmão, com Deus. Tenha vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você gasta tempo com tudo, só não gasta com Deus. Só não tem tempo para Deus. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Para onde você vai? Quais são os seus objetivos? São só terrenos? Louvado seja o nome do Senhor. Não faça como Baruque. Deus, ele quer honrar a sua fé. Deus, ele quer te honrar. Deus, ele quer te colocar em lugar de honra. Para isso, você precisa ter fé. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe. Que essa palavra fique para a sua meditação. Aleluia. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas. Pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baruque para Quedes. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, se posicione. Aleluia, seja uma Débora. Aonde quer que você esteja, se posicione como uma Débora. Seja a boca de Deus. Aleluia. Não se posicione como Baruque, sendo dependente de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe a sua fé depender de alguém. A sua fé só pode depender de Deus. Débora dependia de Deus. Débora tinha comunhão. Aleluia. Débora tinha comunhão. Débora dependia tão somente de Deus. De Deus, de Deus, de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que Débora, sendo uma mulher de Deus, deu para ele, ele tinha que tomar posse. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus disse que daria na mão dele aquela multidão. Louvado seja Deus. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Cícera. Louvado seja Deus, capitão do exército. Eu atrairei o capitão do exército a ti. Louvado seja o nome do Senhor. Com seus carros e com a sua multidão.
e darei na tua mão. Olha o que Deus falou com esse homem. E esse homem não se posicionou. Não se posicionou. Eu só vou se você for. Nós não podemos ser assim. Nós não podemos. Nós precisamos ter fé. Fé. Ter comunhão com Deus. A ponto de obedecer. Nós precisamos ter comunhão a ponto de obedecer. Olha que coisa linda. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, que essa unção de Débora seja sobre a sua vida. Pastor, eu sou homem. Louvado seja Deus, eu falo de autoridade. Eu falo de autoridade, eu falo de fé. Isso é independente de sexo. Louvado seja o nome do Senhor. Que essa autoridade seja sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Que você tenha, aleluia, o posicionamento e a fé de Débora. Aleluia, para receber, aleluia, o melhor de Deus, para receber a honra de Deus. Porque Deus, Ele quer te honrar. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Esse é o pão diário ao seu coração. Aleluia. Na metade desse dia nós retornaremos, aleluia, com a oração do meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa aqui, aleluia, o seu pedido de oração. Deixa aqui o seu pedido de oração que eu vou orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Gaste tempo na presença de Deus. Quem gasta tempo na presença de Deus tem intimidade. Quem gasta tempo na presença de Deus tem comunhão. Quem gasta tempo na presença de Deus tem revelação. Aleluia, é muito forte. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Até a metade desse dia.